Conversas Astronómicas. Sejam bem-vindos a Conversas Astronómicas. Estamos aqui com a Iris Breda, a investigadora do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que nos vai falar um pouco sobre o seu trabalho em galáxias. Olá Iris, bem-vinda. Olá Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigado por teres vindo. Se calhar começávamos a falar um bocadinho sobre ti. De onde é que és, porque é que decidiste ir para a astronomia, porquê galáxias? Então, eu sou de uma pequena aldeia aqui perto de Coimbra. Eu estudei Engenharia do Ambiente, não Astrofísica, apesar de quando eu era criança a minha grande paixão sempre foi a Astrofísica, mas depois esqueci-me durante os tempos e fui estudar Engenharia do Ambiente em Aveiro, mas depois não estava a gostar muito porque realmente não era a minha vocação. Parei um tempo e quando fiz uma pausa, basicamente estive a trabalhar e aí foi quando eu me apercebi que efetivamente o que eu gostava era mesmo astronomia. E então decidi que ia para a Universidade do Porto estudar Astrofísica. Regressei para a Engenharia do Ambiente, mas já com o objetivo de terminar com uma boa nota para ingressar no mestrado na Universidade do Porto e assim foi. E notaste assim uma grande diferença quando mudaste de área? Sim, mas notei uma diferença enorme, não é? Porque, em Engenharia do Ambiente, obviamente, uma engenharia já exige muita física, no meu caso, muita física, química e matemática, essencialmente, mas também tinha outras coisas interessantes, como biologia e mesmo microbiologia, coisas giras. Mas, obviamente, que a nível de programação, de matemáticas mais complexas, físicas mais específicas, não tinha. E quando eu entrei no mestrado de Astrofísica, é assumido que eu já tenho esse conhecimento. Portanto, aquele primeiros 2 anos foi muito, muito intenso, porque eu tive que aprender tudo sozinha, digamos. Por exemplo, a programação era algo que eu não sabia de todo, eu nunca tinha tido contacto com programação, tirando uma cadeira no primeiro ano, uma coisa muito superficial. E então aí tive que aprender mesmo, lutar a sério para aprender sozinha, até porque no mestrado eles assumiam que eu já sabia programar. E quais foram as principais diferenças que encontraste entre a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro? Sim, as diferenças são grandes, mas como diz Ricardo, portanto, eu só passei na verdade um ano na UP, porque eu tive o primeiro ano de mestrado, onde tive efetivamente aulas na UP e depois fui para o CAUP imediatamente no segundo ano de mestrado fazer investigação. Portanto, o meu contacto foi essencialmente no primeiro ano. A diferença era muito grande porque lá está, eu não conhecia ninguém, era tudo novo, o ambiente é completamente diferente. Nós em Aveiro temos um campus grande onde engloba todo o tipo de pessoas. No âmbito científico também tem outras coisas, enquanto que na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto é maioritariamente pessoas de ciências. E lá está, como disse há pouco, eu não tive muito tempo para explorar o além das aulas, porque a minha vida nesse primeiro ano era mesmo chegar, ir às aulas e depois ir para casa estudar para conseguir acompanhar os meus colegas. Depois fizeste o resto do teu percurso baseada no Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Exato. Que nos anos mais recentes se fundiu com a sua congénere lisboeta para dar origem ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E aí, como é que achaste o ambiente? Como é que é trabalhar num centro de investigação como esse? Bem, eu acho muito interessante porque eu quando dei os meus primeiros passos na astrofísica não havia o IA, eu vi o IA nascer. E no início nós tínhamos a nossa equipa do Porto, que a nível de galáxias é maioritariamente centrada no estudo de galáxias locais e, portanto, utiliza outras técnicas completamente diferentes das de Lisboa, que estão mais focados no estudo do universo distante. Portanto, foi muito interessante, quer dizer, eu vim de ter uma equipa altamente especializada e limitada numa coisa e de um momento para o outro passámos a ter expertise, digamos, de 2 equipas completamente diferentes, dedicadas a campos completamente diferentes e, portanto, foi um grande benefício. E o facto de o IA estar distribuído por 2 polos, achas que é uma vantagem ou uma desvantagem? Pode ser visto das 2 formas, creio eu, porque é sempre giro a gente de vez em quando se encontrar, ir visitar outra cidade, eles vêm e visitam o Porto, é sempre interessante. E ao mesmo tempo, nós com este nível de tecnologias hoje em dia, nós encontramos todas as semanas via Zoom ou via Skype, encontramos 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Portanto, é quase como se estivéssemos no mesmo instituto, que é verdade. Não é físico, mas é um instituto em comum.
Nesse aspecto, este isolamento que nós estamos a sofrer neste momento até acabou por não ser uma grande diferença para um dia normal. Sim. Quer dizer, para mim pessoalmente é muita diferença, mas isso tem a ver com a personalidade, é só mesmo o facto de... Eu sou um bicho bastante social, o pouco tempo que eu tenho é dedicado para estar com os que mais amo. É física e estar com as pessoas que eu amo. Neste momento só tenho mesmo astrofísica e, portanto, acaba por ser às vezes um pouco frustrante e desmotivador, porque falta o outro lado, não é? Uma pessoa precisa de se entreter para depois conseguir se focar melhor. E neste momento, para mim, especificamente, é um pouco complicado, não por ter os filhos em casa, como é o caso de muitos colegas meus, porque neste momento não se conseguem concentrar porque têm as crianças em casa, então é difícil fazer investigação assim. Eu é mesmo porque sou forçada a estar dentro de 4 paredes e depois digamos que isto é um trabalho extremamente criativo e é preciso uma grande concentração e então estarmos sempre a olhar para as mesmas paredes é a melhor coisa para matar a criatividade. Continuando a falar um bocadinho sobre ti, este trabalho que nós vamos falar já a seguir foi desenvolvido em grande parte enquanto ainda estavas a fazer o doutoramento. Há quanto tempo é que acabaste o doutoramento? Há menos de um ano. Terminei em maio do ano passado. E, entretanto, entraste como investigadora para o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E se calhar pedia-te então para descreveres o que é um dia típico de trabalho para ti. Não nesta altura, obviamente, mas numa altura mais normal, como é que é um dia típico de trabalho para ti? Bem, nós astrónomos, a gente não precisa de grandes coisas, desde que tenhamos um bom computador, ou até nem isso neste momento, uma boa ligação à internet. Nós conseguimos ligar aos servidores, por exemplo, eu tenho 3 máquinas que estão por nossa conta na nossa equipa de galáxias, extragaláctica para o Porto, e há outros tantos em Lisboa, portanto eu só preciso de uma boa ligação à internet para conseguir ligar aos servidores e trabalhar daí. Bem, um dia de trabalho normal tem a ver com isso, é sempre em frente a um computador, muita programação, é a resolução de problemas acima de tudo. Daí a falar há pouco que é preciso grande criatividade porque a astrofísica é algo um pouco abstrata no sentido em que o que nos chega é apenas luz e são sinais muito, muito tenues, não é verdade? Então é um trabalho muito delicado e muitas vezes aparecem-nos problemas novos que nunca ninguém se deparou com eles e nós temos que arranjar sempre novas formas de contornar esses problemas, de solucionar essas situações que nos vão aparecendo para continuar com a nossa investigação. Para isso utilizamos maioritariamente ferramentas de programação e no meu caso, como sou astrónoma observacional, utilizo dados de telescópios. Portanto, sim, o meu dia é maioritariamente passado em frente ao computador, a ouvir música que passe despercebida, digamos, nada que seja para a gente não consiga nos concentrar, e a programar ou a mexer em dados. Em astrofísica temos maioritariamente, não são, mas maioritariamente, fotometria e espectroscopia. Eu uso os dois e, portanto, tem a ver com isso, análise de dados, a resolução de problemas, muita programação. Estavas a falar muito de galáxias, mas queria te perguntar qual é exatamente a tua área de investigação, porque galáxias podem envolver muita coisa. No teu caso específico, o que é que estás a trabalhar? O meu objetivo é explicar como é que galáxias formam e evoluem. Nós temos imensas formas de o fazer. No meu caso, eu utilizo maioritariamente galáxias locais, ou seja, galáxias que estão perto de nós, e tento perceber, através da análise de galáxias de perto, como é que serão as galáxias que estão longe. Longe quer dizer longe no tempo, porque nós quando olhamos para o espaço, nós temos que perceber que a luz demora tempo a viajar até nós e, portanto, nós quando estamos a olhar para coisas muito, muito distantes, estamos a olhar também para o passado delas, porque a luz que nos chega já foi emitida muitas vezes há milhares de milhões de anos. Era muito bom se nós pudéssemos olhar para essas galáxias que estão tão longe e em que nós podemos efetivamente ver o passado das galáxias, nós pudéssemos olhar para elas e vê-las com clareza. Mas, como disse há pouco, infelizmente não é assim, porque são coisas que estão tão distantes e os fotões, portanto, a informação que nos chega teve que viajar durante tantos anos de luz até chegar aqui, que é óbvio que vem tudo muito trepado e muito pouco brilhante, digamos. São sinais muito, muito tenues. E, portanto, é muito mais fácil nós observarmos um universo local, que é muito
bem definido, e então aí nós podemos ver as coisas com imenso detalhe, do que estar a olhar para coisas distantes que realmente é o passado delas, mas é muito mais difícil nós conseguirmos obter informação detalhada, porque vê-se tudo, é como se estivéssemos a olhar pelos uns óculos baços. Eu utilizo então dados que vêm de galáxias locais para perceber como é que elas se formaram num passado muito distante. Especificamente eu trabalho com galáxias espirais porque eu acredito que elas são os melhores laboratórios para perceber como é que as galáxias se formam. Nós temos maioritariamente 3 tipos de galáxias, são as espirais, as elípticas e as irregulares. Portanto, as irregulares são estranhas, como o próprio nome indica, são irregulares, a gente não sabe muito bem o que é que se lá passa, o que é que se lá passou. As elípticas são esferas enormes de estrelas muito velhas e que nós pensamos que a grande maior parte delas foi formada através de processos que se chamam de merging. É quando 2 galáxias ou várias começam a interagir umas com as outras, de forma que no início elas poderiam até terem formas bastante estratificadas, assim, com uma estrutura que se reconhece, mas depois acabam por se juntar devido a forças gravitacionais, aquilo dá uma grande salgalhada e acaba por ficar aquelas galáxias enormes que são pura e simplesmente esferas. Portanto, aqui algo já aconteceu para estas galáxias ficarem desta forma, e portanto nós não vamos conseguir perceber exatamente como é que uma galáxia evolui normalmente, sem que nada lhe aconteça. Galáxias espirais, para mim, são o laboratório ideal para perceber como galáxias se formam, porque nós conseguimos perceber que durante estes bilhões de anos todos, nada assim de muito violento lhes aconteceu. Elas evoluíram todo este tempo por elas próprias. E eu estudo essencialmente a parte central das galáxias espirais, que se chamam bojos, que é normalmente mais avermelhada, é constituída por estrelas mais velhas, enquanto que o disco é constituído por estrelas mais jovens, continua ainda hoje a formar estrelas, ao passo que o bojo já não forma estrelas há muito, muito tempo. Isto numa galáxia tradicional, digamos, porque há vários tipos de galáxias espirais também. Eu foco maioritariamente no estudo do bojo e o meu objetivo é perceber se o bojo é suficiente para nos dar indicações do estágio evolutivo da galáxia. Ou seja, só olhando para o bojo, será que nós conseguimos ou não perceber em que estágio evolutivo está esta galáxia? E no caso deste trabalho e de um trabalho anterior que a vossa equipa desenvolveu, vocês dizem que encontraram fortes evidências de um cenário unificado de formação de galáxias espirais. Queres falar um bocadinho sobre isso? É interessante porque toda a gente pensava que um bojo era aquilo que eu vos tinha dito há pouco. Então, são estrelas velhas que já foram formadas já há muito tempo atrás e depois veio um disco que foi acretado e que se formou à volta do bojo que já estava perfeito. Isto é o que é chamado um bojo clássico. Mas depois, com cada vez melhores telescópios, melhores tecnologias, começaram a ver-se alguns bojos que eram muito diferentes disto. São chamados os pseudobojos. E os pseudobojos, ao contrário dos bojos clássicos, estão a formar estrelas ainda hoje e são muito azuis. E, portanto, obviamente que isto não cabe na explicação que se tinha para bojos tradicionais. E então os investigadores pensavam que existem 2 formas de se criarem bojos. Da outra forma que eu disse, é uma forma de se criarem galáxias com bojos clássicos, que ao passo que os pseudobojos seriam formados de forma completamente diferente. O disco surge primeiro e gás que está no disco vai viajando para o centro galáctico e aí se vai formando as estrelas que nós vemos hoje em dia a serem formadas nesses tais bojos. Portanto, o que se pensava até hoje é que havia 2 cenários diferentes para formar galáxias espirais. Exatamente. Uma forma em que primeiro vem o bojo e depois vem o disco, e a outra forma que é exatamente o oposto, que é primeiro vem o disco e o facto de haver gás disponível é que vai fazer com que o bojo seja criado, porque o disco é que vai alimentar precisamente a formação do bojo. Eu fui muito sortuda porque quando eu entrei para a astrofísica houve um shift, digamos, a nível tecnológico. Eu acabei por ter acesso a dados que muito poucas pessoas tinham nessa altura, dados que vêm de uma tecnologia completamente diferente até à data. Essa tecnologia inovadora é designada por Integral Field Spectroscopy ou unidades de campo integral para espectroscopia 3D. Quer explicar um pouco como é que funciona?
porque nós até à data o que tínhamos era um espectro por galáxia e normalmente era na parte central. A Integral Field Spectroscopy permite-nos resolver a galáxia de forma espacial, portanto eu já não tenho só um espectro por galáxia, eu tenho 1000, 2000, 3000 espectros por galáxia. Para cada pequena partezinha da galáxia já tenho um espectro. Quando nós falamos em espectro, pode ser muitos tipos de espectro. Eu trabalho no óptico, portanto eu faço espectroscopia no óptico. E a espectroscopia no óptico tem a particularidade de permitir que nós, astrónomos, percebam quais são as populações estelares que vivem em determinado sítio da galáxia. Permite decompor esse espectro em vários tipos de populações estelares. Permite-nos compreender se estão lá estrelas jovens, estrelas velhas, qual a distribuição de idades, qual a distribuição de metalicidades, qual a massa dessas estrelas, entre outras coisas. Também podemos fazer cinemática, perceber para onde é que as estrelas estão-se a mover, a que velocidade. Também podemos estudar o gás, por exemplo. E então, quando eu entrei em astrofísica, nós tínhamos acesso a dados que realmente eram revolucionários para a data. Para além disso, o Califa, que os dados que eu usei é um survey, o meu orientador é um membro do Califa e eu, como sua aluna, fiquei também membro da colaboração e, portanto, tivemos acesso a esses dados. O Califa é um survey muito interessante porque o objetivo deles é estudar todo o tipo de galáxias locais, sejam elas quais forem. Primeiro é muito grande, são quase 700 galáxias que foram observadas, com imenso detalhe, e depois é a questão de ser muito representativo de todas as galáxias no universo local. E, portanto, pela primeira vez eu tive então acesso a dados que me permitiram analisar de uma forma consistente todo o tipo de galáxias espirais que nós temos no nosso universo local. 700 galáxias significa mais ou menos quantos espectros? Tens ideia? Quase 500 mil de espectros que foram analisados. Portanto, tudo isto demorou imenso tempo, 4 anos a ser feita, e após isso o que nós verificamos quando pusemos todos os dados direitinhos é que nós estaríamos à espera de ver uma bimodalidade na propriedade das galáxias. Havendo duas formas de criar galáxias espirais, então quando nós pusermos todas as propriedades das galáxias no mesmo diagrama, nós vamos ver então uma bimodalidade nas suas propriedades, velhas, jovens, mortas, vivas, no sentido em que estão a formar estrelas, não estão a formar estrelas, e tudo isto. E o que nós vimos não foi de todo isso, foi uma continuidade em todas as propriedades que nós medimos. É muito difícil, esta bimodalidade, explicar estes dados que nós obtivemos. E, efetivamente, o que parece é que só existe uma forma de criar galáxias espirais. Há algum fator fundamental que afete tudo o resto, que determine como é que uma galáxia é formada? Todas as propriedades estão extremamente ligadas com a massa da galáxia. A massa da galáxia que vai definir a idade, a metalicidade, o tamanho do bojo, tudo o que nós possamos medir, por exemplo, a presença ou não de um buraco negro ativo, tem tudo a ver com a massa estelar que nós vemos da galáxia. E, portanto, a única forma de nós conseguirmos explicar estes resultados é, de facto, dizer que não existem duas formas diferentes de formar galáxias espirais, mas uma forma apenas, onde o que nós então interpretamos e o que nós, a maneira como nós explicamos os nossos dados, não quer dizer que estejamos completamente certos, nem em ciência é sempre assim, nós temos fortes evidências, não podemos dizer que descobrimos todos os mistérios do universo, mas as evidências apontam para, então, em vez de ser um bojo formado primeiro para as galáxias massivas e depois ser acartado o disco, ou a nossa forma de interpretar os resultados foi que, para todas as galáxias espirais, o que se forma primeiro é o disco. Nós temos uma nuvem de material que deu origem à galáxia, que está a rodar. Algo que esteja a rodar vai, por simplesmente, achatar o que é que esteja a rodar. E a primeira coisa que se vai formar é precisamente um disco. De acordo com a massa desse disco, vai-se formar um bojo de forma rápida ou é algo que vai demorar mais tempo. E isto é que é determinado pela massa da galáxia. Uma galáxia espiral que é muito massiva vai ter um poço potencial também muito profundo. Ou seja, massa é gravidade e, portanto, no centro da galáxia, que é onde está o poço potencial, digamos, sendo muita massa, este poço vai ser muito, muito profundo. E, portanto, sendo muito profundo, o gás, que é muito, porque a galáxia é muito massiva, rapidamente vai cair para o poço. Ao cair para o poço, como ele é muito e é tudo muito rápido a acontecer, é tudo muito violento, porque a galáxia é realmente muito massiva, rapidamente vai começar a formar
muitas estrelas e muito rápido vai formar um bojo que rapidamente vai esgotar o seu gás e vai deixar de criar novas estrelas e vai passar a ser aquilo que nós chamamos de quenched. Portanto, não vai formar novas estrelas. Se estamos a falar em galáxias de baixa massa, é exatamente o mesmo processo, mas uma vez que o poço potencial é muito mais baixo, porque é menos massa, então a gravidade não vai ser tanta e não vai fazer com que o poço potencial seja tão profundo, o gás também vai para o centro, mas tudo muito mais devagarinho. Daí, nós ainda hoje conseguimos ver o bojo a ser formado, daí nós ainda vemos nos pseudobojos eles a formarem as suas estrelas. Portanto, o que nós dizemos é que o processo é o mesmo, mas a massa é que determina a velocidade dessa mesma reação. No vosso trabalho, vocês também falam no facto da massa do núcleo estar fortemente relacionada com a massa do buraco negro supermassivo, que nós hoje julgamos estar no centro de todas as galáxias estilo a nossa, e que alimenta o núcleo ativo de galáxia, ou AGN. Queres falar um bocadinho dessa relação entre o buraco negro e o núcleo ativo de galáxia e como é que isso afeta o desenvolvimento das galáxias? Sim, efetivamente nós vemos uma dependência muito forte. Há uma relação muito forte entre a massa do buraco negro, que é algo bastante difícil de medir, mas que nós conseguimos fazer, com a massa do bojo e, por consequência, com a massa da galáxia. Porque, tal como o nosso trabalho demonstrou e outros trabalhos anteriores, existe uma dependência muito forte entre a massa, ou uma relação muito forte entre a massa do bojo e a massa da galáxia. E, portanto, como existe também uma relação muito forte entre a massa do buraco negro e a massa do bojo, existe, portanto, uma relação muito forte entre a massa do buraco negro e a massa total da galáxia. Portanto, nós acreditamos que o buraco negro realmente tem o poder de regular o crescimento e a taxa de formação estelar das galáxias. Nós não sabemos ainda exatamente como. Isto são tudo evidências, não te posso dizer, Ricardo, nós sabemos a resposta a isto tudo, não sabemos. Mas, por exemplo, algo que nos deu alguma surpresa foi de verificar que, efetivamente, quando fomos a ver o que é que estava a excitar o gás nos nossos bojos, na nossa amostra de galáxias que tem todo o tipo de galáxias espirais, o que nós vimos foi que nas galáxias de baixa massa, o gás no centro da galáxia, portanto no bojo, está a ser excitado por estrelas jovens. O que está a excitar o gás é a formação estelar. Mas se nós formos para as galáxias de alta massa, o que está a excitar o gás no centro é o AGN. Nós vemos que realmente existe uma correlação bastante forte com a presença ou a ausência de AGN e a massa total da galáxia. Portanto, se nós temos acesso a muita massa, que é o caso, por exemplo, de uma galáxia massiva, portanto, quando se está a formar a nuvem será então muito massiva, e como a gravidade trabalha sempre, tem sempre a tendência de juntar, agregar tudo, é normal que, havendo muita massa à mistura, a gravidade vai ser muito grande e, portanto, vai ter uma maior tendência de agregar tudo. E, portanto, a força que se vai proporcionar para o interior, que é onde se vai formar o buraco negro, vai ser maior e, portanto, vai haver uma força de sucção. Óbvio que não é, mas para ser mais fácil de compreensão. Onde uma grande fração do gás disponível vai imediatamente cair para dentro desse poço potencial e formar, então, o buraco negro. Em galáxias menos massivas, como, novamente, o poço potencial não é tão forte, então o buraco negro não será também tão massivo. E daí, talvez, o facto de nós não o conseguirmos identificar em galáxias de baixa massa. Não quer dizer que ele não esteja lá. Creio que tem a ver com a massa do buraco negro, porque, uma vez que estamos a falar de galáxias de baixa massa, então o buraco negro também é de baixa massa, então é mais difícil de ficar ativo para nós conseguirmos, efetivamente, vê-lo e identificá-lo. O teu trabalho refere a alguns projetos internacionais no qual a equipa está envolvida. Falaste do Rastreio Califa, também estão envolvidos em rastreios na banda rádio como o Evolutionary Map of the Universe. Em que outros projetos internacionais, atuais ou futuros, é que está envolvida a equipa? O IA está envolvido, felizmente, em vários novos instrumentos que vão ser seguramente revolucionários no campo da astrofísica. Onde eu estou mais ligada são em dois instrumentos, um é o MUNS e o outro o Euclid. Portanto, o MUNS, que vai, entre outras coisas,
mapear espectroscopicamente um enorme número de galáxias, desde das galáxias mais distantes às mais locais. E, portanto, com a minha especialidade, vai nos permitir, por exemplo, ter uma ideia de que tipo de populações estelares existem nestas galáxias, que são uma enorme quantidade delas, desde quando o universo era bastante jovem até agora. Portanto, de uma forma gradual, ir pouco e pouco, ver como é que estas populações estelares foram evoluindo ao longo do tempo. Depois, o Euclide, eu estou a participar a nível de fotometria. Uma das coisas que este telescópio vai fazer é tentar caracterizar morfologicamente também um enorme número de galáxias, bastante distantes, e neste momento eu estou até a participar numa espécie de um concurso para perceber qual vai ser o algoritmo oficial que vai analisar todas estas galáxias. O objetivo deste algoritmo seria caracterizá-las de forma automática para perceber se são discos, se são elípticas, todas essas coisas, assim de forma automática, rápida e simples, porque são mesmo muitas. Só para as pessoas perceberem, quando falas em sorteio, quer dizer que vocês desenvolveram um algoritmo que submeteram para ser ou não escolhido. Exatamente. Eu, quando publiquei o meu segundo artigo, há uns meses atrás, talvez já meio ano, fui convidada por um dos membros do Euclide, o responsável pela parte de caracterização morfológica, se eu não queria participar neste concurso com tantos outros concorrentes, obviamente, do mundo inteiro, para ver como é que este algoritmo que eu desenvolvi se vai portar e para ver se vai então incorporar a ferramenta oficial de caracterização morfológica do Euclide. Há alguma ideia de qual é o prazo? O prazo foram todos mudados por causa do Covid. Era para ser em junho, mas agora já foi adiado durante uns meses. Está tudo adiado neste momento. Queria só terminar com mais uma ou duas perguntas. Eu ontem fui fazer uma pesquisa rápida no Google e vi que o vosso artigo, este último artigo, foi divulgado em países tão distantes como a China e a Rússia. É estranho saber que o teu artigo teve assim tanto alcance? Sim, é estranho, não estava a contar, sinceramente. Isso quer dizer que tiveram que haver traduções e tudo isso para a língua que estamos a falar, portanto, russo, chinês. É de facto estranho. Eu fui procurar o teu nome à base de dados de artigos científicos da área da astronomia, o ADS, e apareceram 7 trabalhos. É normal uma pessoa que acabou de começar a sua carreira científica, acabaste o teu doutoramento há muito pouco tempo, ter já este volume de trabalhos publicado? Talvez não seja muito normal, mas como disse Ricardo, eu fui muito sortuda de estar no tempo certo, na hora certa, para ter acesso a dados mesmo maravilhosos e depois ter acesso a esses dados para ter os resultados que tive, porque muitas vezes nós temos dados espetaculares, temos tudo, estamos no sítio certo, hora certa, tudo mais, mas de facto os resultados não são aquilo que nós estaríamos à espera ou são inconclusivos. Eu tive muita sorte de realmente ter resultados extraordinários que ninguém estava à espera. E pronto, obviamente que depois muita dedicação, foi um doutoramento extremamente exigente. Eu tinha 4 projetos desde o início, que foi isso que ficou estipulado desde o início. Sim, nós sabíamos desde o início que era muito exigente e felizmente esses 4 projetos deram frutos devido aos excelentes resultados e aos excelentes dados que tive. E só para terminarmos, onde é que te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, lá fora, por uma razão muito simples, é que preciso também de ver como outras instituições, outros institutos da astrofísica trabalham e neste momento sinto que é isso que eu preciso para evoluir como cientista. Preciso sair um pouco da minha toca e ser confrontada com outros ambientes, com outras formas de pensar, porque é assim que nós crescemos. E terminamos por aqui. Iris, obrigado por estes minutos. Obrigada, Ricardo. Obrigado por tudo. 3, 2, 1. Conversas astronómicas.